Fala, conectados! Hoje nós estamos no nosso 6º episódio e hoje nós vamos falar sobre varejo. Hoje eu estou aqui com a Vanessa e o Lucas da Valute Calçados. Quem não conhece a Valute Calçados São José dos Campos, né, pessoal? Quem não conhece? Poxa, são 30 anos de história, 30 né? anos de história. A Valute é cliente da nossa contabilidade há mais de 10 anos. Mas a gente começou com vocês em 2013. Então, você tinha são 10 acabado anos. de formar. São 10 anos, verdade. Então, o tempo passou e nós estamos aqui hoje para falar de tudo, né, que aconteceu, de, como se diz, do crescimento, da pandemia. Legal. E assim, eu acho que em primeiro lugar, eu ia pedir para a Vanessa se apresentar, depois o Lucas pode se apresentar e depois nós vamos contar um pouquinho da história da Valute. E aí, Legal. Vanessa? Eu sou a Vanessa, o Vá do Valute, né? Para quem não sabe, o Valute é de Vanessa, Lucas e Thiago, adiantando um pouquinho aí a nossa história. Hoje eu tô com 38 anos, sou mãe da Sofia e do Arthur, casada com outro Thiago. Tô nessa jornada aí de varejista desde os meus 8 anos, quando os meus pais inauguraram as lojas. A gente está aí ajudando e passando agora por um processo de transição. Legal. E aí, Lucas? É isso aí. Eu sou o Lucas, eu tenho 33 anos, estou na Valute desde os meus 4 anos de idade, né? Sou casado com a Beatriz e estamos aí para a gente falar um pouquinho mais da nossa história aqui da Valute para vocês. Legal, vamos lá. 30 anos então, né, de história, né? 30 anos. É minha idade, pô. Tem gente pensando que eu tenho mais, mas eu tenho 30 anos. É mas beleza. É de maio de 2014. Maio de 1994. Verdade, 94. O que foi 2014? Alguma coisa. Alguma loja. Foi, 2014 foi a loja 6. Legal. Bacaninha aí. Nesses 30 anos, quantas lojas? Cara, nesses 30 anos de história, a gente fez 9 lojas, né? Infelizmente, a gente teve um episódio na pandemia que uma das nossas lojas a gente teve que fechar, né? Uhum. Mas também é muita estrutura, né? A gente cresce junto com a empresa, a gente cresce não só pessoalmente, mas também profissionalmente nesse tempo todo, né? Lá em 1994, meus pais, eles queriam muito que a gente tivesse uma estrutura para não ter que correr atrás de um emprego, sabe? Então, o sonho da vida deles era poder proporcionar a nós essa estrutura. E tenho certeza que eles conseguiram. Conseguiram. Ó. Até hoje a gente não teve esse desafio de procurar um novo emprego. Não. Tivemos outros grandes. Sim, exato. Mas de ter que bater a porta de emprego, de outro lojista, a gente não teve. E uma coisa que é legal, né? Porque, assim, eu acho que a maior preocupação de um pai, né, do empresário, é de realmente saber qual é o caminho que a empresa dele vai tomar. Sim. E o caminho de vocês foi realmente vocês terem dado continuidade como se diz, no sonho deles, Sim. entendeu? E potencializado, né? Mas o sonho, né? Exatamente. E o que é legal você estar falando isso é que, assim, se tornou o nosso sonho também, né? A gente sonha junto, né? A gente sonha junto. Eu lembro desde que, né, a gente tinha lá a loja 1 ainda, a gente começou com papelaria, não era nem calçado, nada, né? E era muito a nossa realidade de escola, essas coisas, né? Uhum. Então, quando a gente começou com isso, cara, era primeiro uma diversão, era algo assim muito a gente não entendia o que era trabalho, né? Qual que era o real negócio que a gente estava fazendo ali. Mas, assim, eles já colocaram pra gente de uma forma muito da vida, assim, do decorrer do dia a dia, a importância que o trabalho tem dentro da nossa família e tem, né, pro desenvolvimento do ser humano. E a gente nunca deixou de estar na loja no sentido de, cara, isso aqui é pra nós, entendeu? Já foi colocado e aceito por nós de uma maneira, né, muito clara. Olha, isso aqui é pro nosso futuro, isso aqui é pra gente se dar bem, né? Eles foram muito sábios nisso, né, nessa colocação. Porque a geração atual a gente tem dificuldade. E eles entenderem que
tudo aquilo que a gente está colocando é para o sustento da família, é para o crescimento pessoal. E o meu pai com a minha mãe foram muito sábios e assim a gente agarrou. Eu lembro que quando a gente brincava, nessa época de final de ano, a gente vendia brinquedo também. E a nossa brincadeira de férias era montar os brinquedos, porque vinham todos desmontados, fora das caixas. Verdade, cara, verdade. Né? E aí a nossa diversão, a nossa brincadeira era montar as caixas, colocar as Barbie, na época, carrinho dentro, testar carrinho de controle remoto. Nossa, isso eu fiz demais. Era a nossa brincadeira, a gente brincava eu brinquei de carrinho, né? sempre novo, inclusive. Não, e o que é bacana é o seguinte, né? É que assim, hoje, por exemplo, algumas pessoas olham pra vocês e entendem que, tipo assim, como se diz, tem uma condição financeira boa, tal, legal. Mas com certeza, quando os seus pais começaram lá no começo, eles foram, provavelmente, uma pessoa que pegou um dinheiro de uma rescisão, de algo nesse sentido, entendeu? Foi guardando um dinheiro ali e queria talvez... E começou a pensar... Seu pai trabalhava numa fábrica ou não? Se eu não me engano. Sim, meu pai trabalhava na Ericsson. Ele foi metalúrgico até que ano? Nossa, até 2002. Até a gente abriu a loja em 94 e ele foi em até 2002. Foi naquela época que saiu... A Ericsson fazia linhas telefônicas, né? Sim, Torre de transmissão. Torres, isso. E aí mudou, né? A tecnologia e aí foi para GPRS. E ele não... Ele falou assim, olha, eu já tô com loja, eu já tô... Não tô querendo me atualizar para este lado, né? E aí lá ele precisava, se ele quisesse continuar na empresa, ele precisava fazer essa atualização. E já não era mais aquilo que ele estava vivendo. Entendi. Né? Já não fazia mais parte. Era difícil para ele tomar essa decisão, né? Sim, com certeza. A insegurança era grande. O que eu quero trazer mais é no sentido de que realmente começou sem ter tanta condição assim, né? Não, como qualquer outro empresário, né? O meu pai era metalúrgico. Meu pai, ele trabalhava de segunda, né? Segundo turno. Então, de manhã, ele ia... logo no início, assim, quase de madrugada, ele ia para São Paulo com a minha mãe fazer as compras lá, que a gente vendia os brinquedos, a papelaria. Eles iam de manhã, na hora que dava 1h30 da tarde, ele já estava de volta, porque 2 horas ele tinha que estar na fábrica e ia até lá às suas 10h30, 11 horas, quando pedia para fazer hora extra, muito para poder ajudar a loja. Ele era o primeiro que se candidatava. É extra? Tô aqui, entendeu? Sábado, domingo, feriado, ele tava lá. Porque sempre deu muito valor ao trabalho, né? Muito valor ao trabalho. E a gente precisava disso para poder tocar a loja, né? Varejo é viver de altos e baixos. Né? Em algumas baixas, eu lembro, por mais que eu era nova, dele captar dinheiro na cooperativa da Ericsson. Da Ericsson, né? Para poder investir no negócio. Para investir no negócio. Entendi. Sempre. O foco sempre foi investir na Valute. Entendi. A gente estava sempre trabalhando em prol disso. E aí, logo depois, 4 anos depois, meu tio ofereceu pra gente uma sociedade num outro prédio que tinha, então já abriu a loja 2, né? E aí lá em 2000, meu pai, ele ainda tinha... Você lembra a época que o pai com a mãe tinham o sonho de voltar pra Piranguinho? Verdade, Piranguinho. Cara, meus pais, eles são de Piranguinho, né? A terra do pé de moleque. Sim. E aí, aquela época foi meio tenebrosa pra gente, né? Porque... apesar da nossa família inteira ser de lá, né, os nossos avós, né, os tios, primos, né, os meus pais são de lá. E a gente não queria ir pra lá, a gente já tinha os nossos amigos aqui, a nossa escola, já tinha... Tava a vida aqui, né? A vida aqui, né? E aí em 2000, quando ele foi abrir a loja lá, quando a gente foi abrir a loja, ele falou assim... a gente vai vir pra cá, vai morar nessa casa que ele construiu, a loja embaixo. Eu fui uma vez lá fazer homologação. Você né? foi? Uma vez fazer homologação. Rapaz, então... Até a quarta loja, a gente só tinha prédio próprio. Entendi. Só prédio próprio. Era assim, para poder ter uma Valute, o prédio tinha que ser nosso, para não ter o custo do aluguel, né? Entendi. Essa despesa. Era uma despesa... aluguel é uma despesa considerável pro varejo, dentro do negócio, né? Com certeza. Principalmente pro varejo. E aí, logo em seguida, a gente acabou, graças a Deus, eles tomando a decisão lá de que não iam mais mudar para Piranguinho, né? E aí a gente foi abrir a loja 4. Aí a gente foi abrir a loja 4 e tal, né? Já numa pegada mais... E aí meu pai saiu da Ericsson e aí dali em diante ele começou a colocar a gente em posições mais
estratégias do nosso negócio, né? Então, a gente ficava, por exemplo, numa área de compras, numa área financeira, né? Já como líder dos gerentes de loja. Sim. Por quê? Porque eu acho que isso é o grande negócio. E não dá para todo mundo mandar em tudo. Não É dá. verdade. Vira muito cacique, né? Para mesma Exato. coisa. Então não dá para sair cada um querendo falar para os seus liderados o que tem que fazer. Aí são 3 pessoas falando, eram 5, né? Que tinha minha mãe e meu pai. Então É verdade. é muita gente, então não dá. Entendi. E aí dali a gente foi expandindo. Tem agora, né, aí abriu a loja 5 na Andrômeda, que é o segundo centro comercial de São José dos Campos, né? Depois a gente abriu na Zona Leste, que é no 2014, que foi na loja 6, né? E aí a loja 7 veio de um projeto tava muito em alta pra gente na época, que é uma loja focada em produtos femininos, né? Então, a gente abriu com foco de loja de shopping, que é no Shopping Jardim Oriente, inclusive, a loja 7, e já na pegada de só produtos femininos. O layout da loja é diferente, né? Sim, a gente vai lá, ele é mais... Toda a estrutura da loja, o mais atendimento luxuosa, assim. é mais luxuoso, o atendimento é mais personalizado, né? Lá a gente tem uma questão assim de o produto ele tá exposto ali na prateleira, não tem uma vitrine, um vidro. Você consegue já manusear. Legal. Né? Então, essa experiência do cliente de pegar o produto na mão já ali de cara, isso aí faz diferença, principalmente para uma loja de shopping, né? Legal. A loja 8 a gente abriu no Shopping Vale Sul também, mas aí logo em seguida, né, veio a pandemia. Com 6 meses de loja, né? Acho. O varejo, ele precisa, assim, pelo menos na nossa estrutura, ele precisa de uns 2 anos, de 2 a 3 anos para se estabilizar, né? Uma loja estável. 2 a 3 anos investindo, né? No aí ela negócio. chega numa estabilização. Exato. E com 6 meses a gente teve que fechar as portas, fechar por conta da pandemia, né? E aí a gente ficou praticamente 4 meses sem faturamento. Entendi. E numa época, num shopping, que o custo com alto, certeza, né? Aluguel de shopping é totalmente diferente de aluguel de rua, né? Então isso Eles também... deram alguns incentivos de aluguéis, mas tem um condomínio, né? Porque a segurança teve que ser reforçada e várias outras coisas. Então o condomínio é altíssimo, né? Com certeza. E aí, mas ainda na pandemia, em 2020, final de 2020... a gente abriu uma outra loja na Zona Leste, que fica no Jardim Cerejeiras, que é a loja 9, né? Entendi. Mas antes disso, em julho, ainda de 2020, a gente transferiu a loja 2, que era daquela sociedade. Eu lembro. A gente tinha feito um negócio com meu tio 2 meses antes da pandemia. Janeiro, né? a gente Foi fechou janeiro o para negócio fevereiro, com ele. né? Exatamente. De 2020. E aí a gente transferiu ela de local, porque ela era muito perto da loja 1, dividia muito o público, né? E então foi quase uma reinauguração, né? Então, durante a pandemia, a gente praticamente inaugurou 2 lojas. Por mais que tivemos fechado a 8, mas reinauguramos. Mas eu acho que a gente aprendeu muito com essa situação, sabe? Eu fico pensando que o quanto a pandemia ela trouxe para nós uma maturidade comercial, uma maturidade do negócio muito maior. Ela acelerou muita coisa em pouquíssimo espaço de tempo, né? Muito. A sorte foi... A gente teve, assim, a sorte do nosso site. Estava em plena construção, assim, ele estava pronto. Era uma luta do Lucas em colocar, foi pessoal dele, assim, em colocar o site no ar, tudo, e fazia, acho que uns 4... Foi em abril de 2019 que ele estava pronto, a gente decidiu colocar, aí colocou. Isso, e foi uma questão, assim, a princípio era só uma vitrine, né? Era só pra gente, era só uma vitrine, a gente não tinha nem muito funcionário para fazer despacho, nada. Nossa. E aí a gente começou a olhar os marketplaces, né? Isso. E aí foi quando chegou a pandemia, assim, a gente estava começando a olhar e aí chegou a pandemia. Aí a gente falou assim, que se movimentar. Graças a Deus a gente conseguiu estar antes, porque na hora que chegou a pandemia, o cliente queria comprar, tá aqui, você pode comprar.
Pode ficar E quando a tranquilo. pandemia começou, vocês entenderam que era uma coisa que, tipo, sei lá, daqui 5 dias ia abrir de novo? Foi. Não, peraí. Daqui, né? Acho que 15 dias no máximo. 15 dias a gente até colocou todo mundo de férias coletivas. É, Eu Nunca lembro. tinha a feito Gênia isso. trabalhou, Todo nunca dia- trabalhou Todo tanto dia na sai uma vida. atualização nova. Você lembra que todo dia sai uma atualização nova, né? Nossa, a gente colocou todo mundo de férias coletivas, que isso a gente nunca tinha feito É, na a gente vida. colocou 110 funcionários em férias coletivas. Foi. Entendi. Foi E aproximadamente, né? Hoje É. acho que tinha menos na época, E- mas hoje é 110. Não, Vanessa, já Eram tinha. 110 já, né? Já tinha tudo isso já. Uhum. E a gente. Aí ficou nós 5 trabalhando, né? Nossa. Foi eu, a Bia, a Vanessa com o Tiagão e o Tiaguinho, Uhum. né? E a gente, ali naqueles 15 primeiros dias que realmente não teve nenhum outro tipo de movimentação na loja, né? Eu lembro da gente. Eu fiquei responsável, eu e a Bia, a gente ficou responsável pelo atendimento ao cliente no WhatsApp. Porque a gente ainda vende no crediário. Sim. Então, o Aham. pagamento desse crediário, ele era feito exclusivamente na loja física, Sim. né? E aí, eu fiquei responsável eu e a Bia, pelo atendimento. E aí, ali, a gente no WhatsApp... Gerava boleto, né? Uhum. Aí a gente colocava tudo numa planilha lá que a gente criou, né? E a Vanessa ia e fazia toda a conciliação da planilha com os pagamentos. Boleto tem uma história até hoje, né? 2, 3 dias para compensar. E os depósitos que vinham, as transferências. É. Então, assim, a gente ficou... Trabalhava das 7 da manhã às 11 da noite, respondendo o cliente e ainda deixava lá 400, 500 mensagens sem ler, porque E aí os dois Tiagos, né? O Tiago, meu marido, e o meu irmão, eles ficaram negociando com os fornecedores. Porque como você não tinha renda, né? Os de fornecedores pagar, foram, né? assim, maravilhosos. Muito Isso, parceiro foram mesmo. parceiraços Nossa, mesmo. muito. Acho que é recíproco, né? Sim. Aquilo que a gente entregou uma vida inteira, eles souberam reconhecer neste momento. Legal. E aí os dois Thiagos ficavam negociando os boletos com os fornecedores e me mandavam numa outra planilha que eu atualizava. Então, Exato, era... E aí a minha mãe com o meu pai falavam, e a gente, o que a gente faz? Eu falava, cuida das crianças. Faz Verdade, né? almoço e cuida das Faz crianças. almoço, cuida das crianças, daqui a pouco a gente tá aí pra almoçar, vai, volta, corre. Era E aí isso aquela mesmo. coisa da higienização, né? Aí às vezes tinha que correr para ir no mercado. Porque daí a gente não queria os dois no mercado, a gente que fazia Sim. também. Exatamente, porque, né? E assim, eu acho que na questão da pandemia, eu lembro que acho que vocês foram uma das empresas que menos demitiram as pessoas na época da pandemia, né? Sim. Porque começou depois a entrar alguns incentivos de governo, né? É que assim, não tem Sim. como, por exemplo, você ter uma pessoa que tá num período de experiência. Você Claro. não vai conseguir nem arcar. saber se essa pessoa vai dar certo ou não, porque não tem a função que ela fazia no dia a dia, não tinha mais. Não tinha Porque a loja mais. estava fechada. Exato. Mas eu lembro que dos funcionários que vocês tinham, que eram os que já estavam fora do período de experiência, né? Acho que vocês foram uma das empresas que menos demitiram mesmo nesse período. A entendeu? gente foi fazer demissão por questão de que aumentou os custos, né? Logo depois que teve aquelas pequenas reaberturas que abre e fecha, ficou, né? Uma situação assim. A gente foi fazer as primeiras demissões. Cara, foi pra fevereiro de 2021. Aham. A gente Quase um ano segurou. depois. Porque a gente teve os incentivos do governo que a gente aderiu a A todos gente os aderiu possíveis. a todos os possíveis, Aham. Nós E tivemos. principalmente com conscientização em relação aos nossos funcionários, porque imagina, se a gente não segura as pontas, como que faz? A gente é responsável por Várias Cara, famílias. muitas famílias. A Verdade. gente fez um cálculo na pandemia, inclusive, se todos os nossos funcionários fizessem 3 refeições diárias e tivessem 3 pessoas dentro de casa, ele mais um cônjuge e um filho, nós somos responsáveis por 30 mil pratos de comida no mês. É verdade. É muita comida. Não dava pra gente simplesmente falar assim, agora vai lá, né? Se vira. Não é assim. E em 2021, quando a gente começou a fazer os cortes, foram para aquelas pessoas que às vezes já não estavam mais no time, sabe? Já não estava ali mesmo junto com a gente, já estava querendo mesmo. A gente não demitiu assim, ninguém Pela pandemia em si, não. pela pandemia, não. Aí depois
né, a gente tem que fazer o reajuste, você olha Claro, o quadro, com tem certeza. pessoas que já não estão... Vendedores que já não estão batendo meta aí já você- há 3, você 4 aproveita e meses, faz, né? Com certeza. Que seria uma coisa natural, independente da pandemia. É Né? dependente. Aí a gente só Exatamente. não fez a substituição. Aham. Isso. Mas a demissão da pessoa ia acontecer. Mas aí a gente não fez a substituição, mas a gente criou um cargo novo na empresa. A gente não trabalhava com auxiliar de loja, por exemplo, Isso. né? E aí você fez demissão lá de, por exemplo, dois vendedores e a gente contratou um auxiliar de loja. A gente não tinha isso. Entendi. Então, Qual o papel do auxiliar? hoje o papel do auxiliar ele é literalmente focado na organização de loja, organização de estoque e nos picos de movimento ele faz também as entregas dos produtos aos clientes, Legal. recolhe caixa do meio de loja, né? Reposição de vitrine, cara, vender o produto da vitrine, meu, tem que repor, Tem que repor. né? Aham. Então ele faz todo esse trabalho. Legal. Inclusive, a gente viu que funcionou muito bem. Funciona porque a pessoa... O auxiliar de loja, ele consegue interagir e começar a fazer parte da equipe e rapidamente ele está assumindo um Sim. outro cargo. Cara, a quantas gente tem vezes... muito. É uma forma de uma integração. Se ele tiver um perfil comercial, ele tem uma grande chance de ser um Exatamente, e vendedor. aí ele fica. Exato. E assim, a gente Aham. já promoveu muitos a vendedores, a estoquista, a caixas. Assim, Legal. foi um Sim. sucesso. Já teve gente que nesse último ano já entrou pro processo de desenvolvimento nosso. Verdade, E veio de auxiliar. veio de auxiliar, já está no Ah. nosso... A gente tem um projeto, projetinho lá de desenvolvimento, da onde a gente tira os nossos líderes são Legal. todos internos. Legal. E a gente tem uma parceria com a Micro Treinamentos que faz pra gente, né, esse treinamento bem assim formatado do nosso jeito. E é verdade, Lucas. Vem já, então a gente criou esse cargo. Então, a pandemia ela trouxe pra gente várias coisas. Primeiro, a importância de já estar conectado, né? Estar com o ambiente atualizado, desde o e-commerce, né? Nosso ERP já emitia boleto, né? Tem Já muitos... emitiu. Já estava parametrizado para isso, né? Já. Verdade. Às vezes o pessoal de outros ramos que não é do varejo fala assim, nossa, mas boleto, coisa mais fácil do mundo emitir, né? Mas, Verdade. cara, Mas assim, varejo emitir em não- longa escala, assim, muitos. É verdade. Imagina emitir. E depois tem que fazer a baixa, né? Então, se isso não fosse automatizado, a gente não dava conta. A gente E a não dava chance de erro conta. era muito grande. E nós Verdade. éramos 5. Aham. 5 cuidando de 32 mil CPFs registrados. Então, Assim, foi um desafio. um grande desafio, eu lembro. Entendi. Na- E depois dessa época da pandemia, vocês entenderam que o comportamento do cliente mudou? Ou você entende que já vem mudando desde a época que já a gente tem aí marketplace? Vou dar um exemplo até meu. Sim. Se eu for comprar um ar-condicionado e às vezes eu tenho que comprar um ar-condicionado, sei lá, vou comprar na internet. Se na Leroy começar a pedir pra mim fazer cadastro, eu já vou no Mercado Livre, pago 50, 40 reais a mais e compro lá. E compro lá. Porque existe uma facilidade, né? Porque a partir do momento que você tem ali o seu cartão de crédito, seu meio de pagamento registrado, Isso é real, ficou viu? muito mais muito fácil. real. Eu fico Entendeu? até cabulado com isso, porque assim, a gente vamos dizer assim, especialista em loja física, né? Física, A gente é. adora o movimento do ser humano, Aham. né? Ali o contato com o cliente, aquela... É a nossa aquela- energia, né? aquela experiência ali de você poder demonstrar o produto, né? Nós somos lojas de bairro, então a gente tem Conhece as sempre... pessoas, né? Conhece os Exato, clientes. a gente tem o vizinho que vai ali, Aham. que passa todo dia pra tomar o café e dar um oi pra nossa equipe, Aham. assim, isso Hoje muito mais equipe recebe do Ah, que a sim, gente, não, com né? certeza. Mas Aham. nós já... Não, até hoje. A gente ainda tem um crediário que é algo muito remetente à questão, assim, do Ser regional ali. 1 a 1, do ser regional, né? Aham. E essa questão, assim, do marketplaces, né? Dessa tecnologia, a gente está dentro dela. A Valut, ela não pode estar fora. Não. Porque senão a gente também não sobrevive, né? Legal. Então, estar trabalhando com os marketplaces, ter o e-commerce, tudo integrado, isso é fundamental pra gente. O consumidor,
A gente até estava conversando ali na recepção agora Verdade. há pouco sobre isso. Porque a gente tem que se atualizar o tempo todo relacionado a esse mercado novo, ainda é novo. Sim, com certeza. A gente está criando um projeto novo agora, ainda embrionário, mas coisas que os grandes players estão fazendo. Né? Você pega a Netshoes fazendo, você pega uma Magalu fazendo, que são ser vendedores online. Você Legal. não tem lá o Magalu e você, se eu não me engano. Né? Você se cadastra o seu CPF dentro do site da Magalu e vende os produtos da Magalu. Legal. E você ganha uma comissão por isso. E você ganha uma comissão por isso. É que eu acho que a gente vem numa movimentação também de que por muitas vezes assim, acho que várias pessoas, né, quando a gente pega influenciadores de internet, eles falam muito sobre talvez não ser mais CLT. Talvez o cara conseguir fazer a mesma renda trabalhando de casa. Tipo, a gente estava trocando exatamente essa experiência. Esse era o norte, porque assim, cara, não dá mais. E outra, você não. O cliente, ele tá nesse modelo. Ele não quer mais ser CLT, ele quer poder estar desfrutando de ambientes diversos para poder tá trabalhando e ganhando dinheiro. E mesmo ele sendo CLT, às vezes é um complemento para ele, por exemplo, ele ter, igual você falou, ele se cadastrar para poder vender seus produtos e uma renda extra. Que ele não vai ter que se dedicar 24 horas a isso. Muito pelo contrário. Mas imagina se tiver 30 mil pessoas fazendo isso para você, a potencialização de venda que o seu negócio tem. A gente vende e eles ganham também. Exato. E tá tudo certo. Eu tava falando com os nossos revendedores, a gente tem já 4 revendedores já fazendo isso, né? Começou o projeto faz 2 semanas. Né? Muito novo. É muito novo, né? E é muito legal, porque assim, a ideia deles é exatamente isso. Eu tenho a minha renda principal, mas eu tenho aqui um complemento da minha renda. Verdade. Que é para eu poder fazer um projeto uma viagem, né? Para a gente conseguir fazer algo diferente daquilo que o salário lá o comum já está comprometido. É porque a sociedade aprendeu uma coisa na pandemia, que foi viver a vida. É verdade. Aproveitar a vida. A sociedade está arrasando nesse sentido, né? E a mudança do consumidor, a gente tem que estar encarando isso também. Então, hoje, por exemplo, a gente tem também, depois da pandemia, software que a gente contratou para poder conseguir conversar com o cliente via WhatsApp, que eu acho que é a rede social ali de mensagens mais rápida, principal, né? Assim, principal né? hoje em dia, né? Então, os nossos vendedores, eles já conseguem fazer essa conversa rapidamente, já conseguem selecionar e com controle também do software, né? Que faz toda a gestão ali, né? Eles conseguem já... Até respeitando, né, a LGPD, né? Com certeza. Legal. Então, assim, a gente trabalha toda essa questão, essa mudança do consumidor, pra gente é muito importante. E a gente trabalha uma questão, assim, muito forte, né? Que é o respeito com os nossos funcionários, com certeza, mas com o nosso cliente, sabe? Nós não somos aquela empresa que quer empurrar produto a qualquer custo. Eu quero que você compre, Rodolfo. Mas você não vai comprar só um. Você vai comprar 2, você vai comprar 3, você vai comprar 4. Sim, Eu, vendedor, com certeza, cara, eu preciso atingir meta, eu preciso bater Isso a gente tem, né? Então, eu vou ter o quê? A habilidade em te oferecer de acordo com aquilo com a necessidade que você está me mostrando. Mas, se você está dizendo não para mim, cara, você precisa... É não uma vez. Não é não 2, 3... Cara, até realmente... chegar num ponto que deixa o cliente chateado, né? Então, não, a gente tem uma filosofia que é preciso oferecer o produto, é preciso oferecer toda a gama de produtos que nós temos. Mostrar, né, as vantagens, a qualidade daquele produto. Às vezes, até despertar no cliente a necessidade dele. É que um processo de venda ele tem que ser bom para os dois lados, né? Porque depois o cara pode ter a sensação de que eu comprei a mais... E, putz, vai prejudicar até o meu, como se diz, a minha renda mensal, porque como se diz, como... E essa visão veio da pandemia, porque antes a gente tinha muitos clientes do consumo por impulso, né? Daquele consumo por impulso. Passei na loja, comprei e agora como que eu pago? Verdade. Então, hoje não. Não deu bom, né? Não deu bom. Hoje a galera aprendeu a consumir via internet. E tá mais internet. difícil vender. Tá. Por isso tá mais difícil vender.
Então vocês entendem que então, vamos dizer, o e-commerce ali, a venda pela internet e o varejo é um equilíbrio mesmo que tende a dar muito certo, né? Tem de dar muito certo. Porque o cara que só é online também, que só vende online, eu entendo que é ruim, porque se ele ficar vendendo só por marketplace, o As custo, altas taxas. as taxas são altíssimas. E aí o que acontece? Se você não tem uma loja física, o cara fica inseguro de comprar um produto seu direto pelo seu e-commerce. Exatamente. Exatamente. Nós fazemos a contabilidade de uma das maiores distribuidoras de peças de moto hoje no Brasil. E ele falou pra mim, Rodolfo, que nem agora eles foram pra uma estrutura, eu falei que é o galpão mais lindo que eu já fui até hoje, que é um galpão legal. verticalizado. Uau! Então é um galpão com vários andares dentro de um galpão. Então você vai subindo e tem... Porque eles vendem miudezas, né? Sim, sim. E aí eu falei, cara, mas todo esse investimento, e por que você vai fazer uma loja? Ele falou que eu quero que o meu cliente que tá comprando lá do Nordeste coloque o nome da minha empresa e veja essa loja, que essa loja existe. Porque hoje, sei lá, 20% de taxa, cara. E ele tem razão, Ele viu? tem razão. Ele tem razão, porque faz muita diferença. É demonstrar confiança. Com certeza. Né? Você pega marcas que antes eram só online, até do próprio varejo mesmo, elas fazem até aquelas... Eu esqueci o nome, mas enfim, aquelas lojas itinerantes, né? Uhum. Que é para falar, olha, eu existo. Sim. É exatamente para isso. Então a Valute hoje, ela tendo já as lojas físicas, é uma coisa que a gente é apaixonado. Até é muito legal, né? As nossas lojas físicas, se você colocar no Google, você consegue visitar elas, né? Consegue. Como é que é o nome daquele o serviço? 360. do Google eu 360. sei. Você vai clicando na seta, ele vai entrando na Vai loja. entrando dentro da loja. Então, você- o seu cliente tem total segurança. Elas realmente existem. O cliente que ele busca por isso, tá lá. tá lá. Legal. E todas elas têm todo... Isso é uma forma de você tentar sair dessa taxa, que realmente é uma taxa bem puxada. Uma das coisas que os marketplaces mais fazem é cobrar, além de cobrar altas taxas, é trazer mais visibilidade, né? Sim, exato. Eles são experts em algoritmos, né? Isso em SEO e outras regras de internet, né? De tráfego ali, de né? tráfego, isso. E então isso, eles são bons mesmo. Então, estar lá também nos ajuda a nos posicionar, porque quando chega uma nota, né, por regra a gente não pode mandar nenhuma propaganda para o cliente Diretamente. da venda do marketplace. Sim. Mas existe uma nota fiscal que foi com... Quantas vezes não acontece do cliente, ele não entra em contato numa devolução, numa troca, ele não entra em contato com o marketplace, ele vai direto no nosso site, ele faz o cadastro dele e abre um chamado de troca. E aí é muito legal. Entendi. E às vezes a segunda, terceira compra já vem direto do site. Já vem direto. Já não usa mais o marketplace. É uma coisa que A gente esses dias já eu tem recebi, muito foi isso. engraçado. Era tipo assim, eu comprei um produto e aí veio um cartão com QR Code escrito, escaneie agora e receba 5% de cashback no Pix. Isso. Aí eu falei, será que dá certo? Aí fui lá, escaneei, aí você coloca o número do seu CPF, o seu telefone, e aí, tipo assim, fiz uma compra, por exemplo, de R$100, aí tipo, R$5 de Pix ficou na minha conta. Eu falei, caramba, eles só fizeram aquilo pra pegar meu lead. Só pegar isso, meus dados, só ele só quer esse era o interesse. Porque daí que depois Não começou é a acontecer. propaganda. Exato. Exatamente. O que começou a acontecer? Olha, além dos produtos que você comprou, você sabia que a gente tem essa gama de produtos? E aí eu já comecei a comprar da Direto. loja, porque era produto de piscina, então, Sim, tipo claro. assim, você já sente uma confiança maior. E aí você Exatamente. paga uma taxa à parte e assim, por que ele tá fazendo isso? Compensa ele investir, talvez, em dar um cashback de 5% do que manter esse cara comprando 10 vezes dentro de um marketplace. Entendeu? Compensa, com certeza. Exato. Então... E isso pra gente são estratégias que realmente funcionam pro varejo. Que lead é uma coisa que a gente gosta muito, né? Luta por eles. Vem lead, a gente tá lá mandando já uma mensagem. Tem uma coisa legal que vocês fazem, não sei se vocês fazem ainda. Eu acho que vocês fazem. Às vezes eu vejo a minha esposa lá. Que vocês têm um grupo que às vezes tem alguns tipos de promoções, algumas coisas. Foi uma Aí das a coisas pessoa- que segurou bem a gente Cara, na a gente- pandemia. A Aí gente ela chamava fica- de bazar. A Bazar. gente chamava Bazar Valute. Aham. Cara, e aí a gente Eu lembro colocava disso. uns preços assim que a gente... Os lembro. preços nunca visto, mas levantava o dinheiro assim rapidamente, Exatamente, porque você porque- fazia só no Pix, Porque né? estoque parado é É prejuízo prejuízo, total, né? mas você mais que ninguém sabe É também. verdade. E aí ajudava a gente a pagar as contas. Não, isso é legal. O estoque já estava Exatamente. pago. Mas tá vendo como a pandemia trouxe eu acho que muita clareza que, como se diz, que a gente tem que estar num processo de movimento constante, né? Exato. Porque, por exemplo, o meu negócio, hoje, se bobear, eu sou mais especialista em vendas
em vendas do do que que em realmente contabilidade. entendeu? Contabilidade, Exato. então É. a gente sempre teve vocês muito junto, né, na Muito pandemia. junto. Aham. Sempre Nossa, era sempre. ligando. Por o Plano exemplo, São lembra? Paulo. A gente só fazia reunião presencial antes É, da pandemia. só. Aham. Depois da pandemia, Quantas reuniões online, a gente fez online gente? lá? E aí, dá pessoal? e dá tudo certo e funciona. Isso Exato. foi maravilhoso, né? Exato. Nossa, hoje, como adianta a vida da gente? Mas Hoje é um senso comum de dizer assim, por exemplo, antigamente, não, o contador tem que ser presencial porque online não serve. Automaticamente, por uma questão de saúde, todo mundo teve que fazer online Teve que e viu fazer online. que é a mesma coisa. E É a o que mesma acontece, coisa. por exemplo? Amanhã mesmo eu vou para Alphaville. Às vezes eu me desloco, sei lá, quase 2 horas de carro Sim. para chegar lá, fazer uma reunião de 1h10. E voltar. Que às vezes meu cliente fica 20, 30 minutos falando de coisa que não tem nada a ver com a reunião e voltar. Entendeu? Então, assim, Sim. eu acho que teve essa grande diferença, sabe, dentro do meu negócio, que é realmente quebrar esse senso comum de dizer, não, tem que ser presencial. Não tem que ser presencial. Então vocês também quebraram um monte de senso comum de talvez dizer, uma pessoa que nem tá aqui perto, não vai pegar o produto na mão, não vai comprar meu produto. E compra. Claro, Compra. claro que Nossa, compra. quebramos muitos paradigmas, né? Nossa, nem me fale. Foram- Essas questões, principalmente do integrar o virtual com o físico, né? O online com o físico, cara, isso foi uma das coisas que a gente mais aprendeu. Legal. Porque traz pra gente a inovação Uhum. e traz pra gente a venda. Então, a gente só sabia vender física, né? Até porque o nosso produto é difícil, né? Porque você tem que calçar, tem que ver se Certeza. ficou bom, se não apertou. É diferente, por exemplo, você deu o exemplo do ar-condicionado. Sim. Você tem É. ali a dimensãozinha, se você tem um espaço É para verdade ele, tá mesmo. tudo certo. Aham. É. Agora o calçado, dependendo da marca, já muda. A forma, né? é. No Brasil, a gente tem uma grande dificuldade que Padronização o 30 de tamanhos. O 35 não é de uma marca, não é do mesmo Entendi. tamanho do 35 da outra marca. Aham. Né? Então, assim, isso realmente faz muita diferença. E quando a Então, gente tinha o contato com o cliente, ele perguntando, mas qual que vai servir? Exato. A gente sempre perguntava se ele tinha já algum produto daquela marca, que era para ele Faz olhar Entendi. qual o número que ele calçava daquela marca. Aham. Que é o que ajuda um pouco na venda do calçado pela internet. Com Entendi. certeza. E a gente trabalha muito essa questão até nos dias de hoje, né? Porque você tá ali no site, tem vários pequenos atendimentos que a gente faz, É. tirando essas dúvidas Essas dúvidas do antes cliente. do cliente ir até a loja. Entendi. Hoje, porque a gente tem o nosso site, os clientes eles já vêm sabendo qual é o produto que ele quer. Então ele vem, porque né, dentro do site a gente não consegue fazer o crediário devido à análise de crédito que a gente tem que fazer, né, a captação dos documentos originais, né, fazer toda a validação. Né? Então, hoje o cliente ele vem, ele olha o nosso site, ele pesquisa tudo que ele quer ali. Ele fala, ó, eu vi esse, eu vi esse, eu vi Já vem com o esse, eu vi carrinho esse. Exatamente. Que legal, cara. E aí vai, compra no crediário com a gente, já fideliza. Nós temos vendedores hoje que acessam o nosso site, né? Os vendedores nossos mesmo, já com que o cliente já fez ali todo o requisito, vê em qual loja tá, olha, né? Às vezes não tá no estoque daquela loja, tá no da outra, ó, vou solicitar para você, amanhã você vem tá aqui. Então isso facilitou muito a nossa vida. Bastante. Legal. Bom, falando um pouquinho, até voltando naquela questão de gestão de pessoas, a gente sabe que o varejo tem uma dificuldade, né? Que é realmente, até mesmo nesses cargos auxiliares, né? Que realmente é uma remuneração ali de piso, etc. Isso. O que vocês fazem de diferente para conseguir manter aquela pessoa que ganha, às vezes, um piso salarial? Engajar essa pessoa a continuar dentro da Valute. Qual que é o desafio que vocês têm? Rapaz, esse é um grande desafio, grande né? Porque a gente tá desafio. lidando com pessoas, É um né? desafio diário. Eu acho que assim, a gente tem uma cultura organizacional muito humanizada. Acho que o primeiro passo é esse, entendeu? Existem, sim, as regras, existem as metas que precisam ser cumpridas, Sim. né? Mas atrás de tudo isso tem um ser humano. Tem um ser humano que tem um filho que fica doente, né? Tem um ser humano que... Cara, esses dias a gente pegou um caso de um funcionário, né? Era um funcionário que tinha acabado de entrar na empresa e ele não tinha um short para poder vir trabalhar. E esse calor que tá fazendo em São José, né? E aí ele falou assim, só tinha calça para vir. Né? E ele tava vindo de calça e morrendo de calor, né? Apesar da loja ter ar-condicionado, tudo, cara, é muito quente, enfim.
E aí ele chegou no nosso gerente e falou assim, o gerente falou assim, cara, por que você não vende bermuda? Ele falou, eu não tenho. Eu não tenho bermuda. Ele falou assim, então tá, então peraí, vamos ver. Aí ligou lá no RH, tal, não sei o quê. E aí a gente foi e né, vendeu a gente vende bermuda na loja, né, que pode usar inclusive. Vendeu a bermuda para ele para ser descontado em 3 vezes na folha de pagamento, sabe? Então, olhar para esse lado do cara que meu, ele não tinha uma bermuda para vir trabalhar, porque não tava dentro das regras do uniforme. O outro, que a água tinha sido cortada. Então, cara, são coisas que você... Às vezes, na nossa realidade, você fala, não, mas como que o cara deixou cortar a luz? Não é que ele deixou. Que não tinha Não condição. deu mesmo. Não tinha condição. Não tinha condição mesmo. Se ele não é só deixar, entendeu? Então, olhar para esse lado faz com que as pessoas elas queiram permanecer dentro da nossa empresa. E a gente sempre trabalha no sentido... a Valut, ela quer ser ponte, né? É maravilhoso que as pessoas permaneçam conosco. Mas se elas hoje puderem usar a Valut para poder se instruir, para poder ganhar o dinheiro, estabilizar na vida, e ali, sei lá, daqui 2, 3 anos, conseguir um outro trabalho que vai ganhar mais, que vai ser mais benéfico para ela, para a família dela, Tudo bem. tá tudo bem, cara. Eu fico feliz pra caramba porque ela cresceu. É verdade. O grande desafio é você... A nossa missão, né, Nessa? A nossa missão é transformar a sociedade. Você não transforma a sociedade ficando parado. Você transforma a sociedade em movimento. Então, se ela entrou hoje num estágio e daqui 2, 3 anos, até menos tempo, se ela conseguir estar no outro estágio, cara, graças a Deus, que bom que ela teve a dignidade realmente de usar a Valut decentemente, sem sacanear, sem abusar, sem fazer maldade, entendeu? E pôde estar num outro patamar. Então, acho que essa cultura, esse olhar para o ser humano é algo que vem muito de nós e transcende. Né? E a gente tem os nossos planos de carreira, né? Claro que tem. Dentro da empresa. A gente acabou de falar, né? Entrou como auxiliar, passou por vendas, agora está ali no processo de treinamento, de instrução para se formar, para ser um líder. Daqui a pouco vai surgir a vaga dela e ela vai para líder. E é tudo certo. A gente costuma dizer que a empresa é a cara do dono, né? Então, se você é um dono que realmente não se preocupa com as pessoas, e negócio é feito de pessoas. Pessoas, negócio... não. O que você vai esperar? Você falou Não adianta eu querer que ela trate meus clientes bem se eu não tratar ela bem, né? Exatamente. Nossa, como que... É o colaborador, é o cliente interno. É o nosso cliente interno. Exatamente, é o cliente interno. E esse olhar, sabe, eu gosto muito de... Né, hoje, na minha responsabilidade, eu sou diretor comercial. Então, eu tenho ali a maior parte do nosso quadro de pessoas, ele é da minha responsabilidade ali, seu né? departamento, do meu departamento, né? E quando você conhece a história da pessoa, quando você dá importância para isso, né? Uma das principais coisas que a gente fala para os nossos gerentes trabalharem com o recém-chegado, né? Ali no onboarding ali, é realmente qual que é o seu sonho? Qual que é a sua história? Legal. Né? Por que isso é importante? Porque você cria conexão com a pessoa. Entendeu? Você não faz isso só pra... vou cumprir uma tabelinha aqui de... Não. Quem é a Vanessa? Por que ela veio... Não! Você cria uma conexão. Você precisa continuar, ajudar ela a correr atrás do sonho dela, interagir, dar força. Você pode até usar isso para levar ela como se diz, no ponto que você espera que ela chegue, né? Então, por Exato. exemplo, assim, se eu vejo que aquela pessoa tem uma ambição, porque tem pessoas que não têm ambição mesmo, tem pessoas que elas já estão consoantes, né? Elas estão tipo, do jeito que tá para mim tá bom, entendeu? Bom. Mas aquela pessoa que quer crescer, você consegue falar para ela assim, tá vendo aquele sonho que você quer? Se você vai conseguir chegando aqui. Exato. Para chegar aqui, você vai ter que cumprir isso, entendeu? E aí é onde entra o negócio, a estratégia do negócio, falando de pessoas. Você tem que sim ser humanizado, mas você não pode esquecer que você tem um negócio para sustentar. Com certeza. Né? Eu lembro de uma época que o Rodolfo até lembrou agora há pouco, né? A gente fazia empréstimo pra galera, tá ligado?
Eu falava, né? Nossa. Vocês são ONG. É ONG. Seu César, vocês são Eu ONG. falava pro seu pai. É Vocês uma não são ONG? aqui. Não é uma ONG. Vou abrir uma fintech, então, né? É quase isso. Não, com certeza, cara. E realmente, assim, é óbvio que a Tem coisa que a maturidade... gente não dá, né? Pra gente manter por muito tempo. Não dá. É verdade. A gente amadurece enquanto empresário também. É quando a gente cria as conexões, mas também a gente sabe de qual é a nossa responsabilidade. Legal. Né? E assim, agora a gente tá indo pro fim aqui, eu vou pegar um ponto aqui que eu acho que é a dor das grande maioria das empresas, que são as empresas familiares, né? Então, assim, né? Tem Pô, que... minha irmã... tem que fazer um negócio dar certo e ainda tem que almoçar no domingo ainda. Então. Então, Tem como que vocês trabalham isso lá hoje, né? Eu sei que eu já conheço a empresa de vocês, é tudo bem. Claro. Cada um cuida de uma área, né? Igual vocês Isso. comentaram no início. Mas assim, vocês dão feedback um pro outro? Como que é essa parte hoje? Cara, a gente, depois de algum tempo de empresa, a gente, ainda mais porque nós crescemos, né? Nós, cada um foi ter a sua própria família, Com certeza. né? Então isso também Entrou os terceiros também, né? entrou, com certeza. Então acaba que hoje, tanto a Bia quanto o Thiagão, que hoje trabalham com a gente, eles são os nossos sócios, cara. Eles estão ali junto com a gente o tempo todo, né? E a gente divide, né? A gente divide o nosso espaço de casa com eles, né? Não é tipo um trabalho só pra cumprir tabela. Tipo assim, Não. vamos lá, você tá em casa, vamos lá trabalhar Pra comigo. ganhar dinheiro é mesmo, quem realmente rapaz. quer ganhar dinheiro e veste a camisa, né? Exatamente, Exato. investe, viu? Com Investe certeza. mesmo. Então, assim, hoje a gente chegou num patamar que a gente precisou, sem dúvida nenhuma, de um auxílio. Então, a Micro e Treinamentos, a gente tem a Rosângela lá, ela é psicóloga, coach, e ela traz pra gente, ela é especialista em organizações familiares. Legal. Né? O trabalho dela, ela tem quase 40 anos, ou mais de 40 anos, eu não me recordo, com empresas familiares. Legal. Né? Então, hoje a Valute, ela precisa, mas também, ao mesmo tempo, a gente conversa, a gente troca ideia, traz as sugestões, as visões do próprio negócio, né? Somos em diretores, nós somos em 3, né? Que sou eu, a Vanessa e o Thiago. E cada um tem uma visão do negócio, como o negócio tem que evoluir. Sim. Então a gente troca muita ideia, a gente tem reunião semanal só com a gente. Legal. E a consultoria da Rosângela para conseguir fazer esse alinhamento. Ela faz essa intermediação, né? Porque às vezes a gente não usa as palavras certas até pela proximidade, né? Verdade, verdade. Então ela tá ali para conduzir, para ajudar, e tem sido bom. Acho que ela já tá com a gente há mais de 10 anos também, não é? Quase junto com a Jenner, eu acho. Com a Jenner. Ela entrou meses antes da Jenner. A gente tinha uma outra contabilidade antes que verdade. acabou Sim. não dando certo ali, enfim, aí a gente contratou a Jenner. Mas ela era antes até da Jenner, né? Ela é meses antes. Legal. Foi bem ali no mesmo O patamar. que eu acho que é importante é o seguinte, né? Até lá no escritório a gente tem uma liberdade. Por exemplo, eu cuido da área de expansão. Então, se eu tenho uma ideia de expansão e talvez eles não concordem, eu tenho, como se diz, o direito de dar continuidade naquela ideia mesmo eles discordando, porque a gente entende que cada um cuida de uma área. Então, Sim. às vezes, já teve ideias que eu trouxe, que, por exemplo, 2 não concordavam e 1 concordava, e ficou empatado. Não, então vamos seguir a sua ideia. Sim. Então, a gente tem muito essa liberdade lá dentro do escritório, porque realmente, senão começa a ser aquilo que você falou, todo mundo quer cuidar de tudo e no final ninguém cuida de nada. Não, a gente Exato. tem, cada um tem a sua área, tem as suas ideias. A gente ainda sempre faz essa votação dessas ideias novas, e quando há alguma divergência e você quer fazer, nada te impede de fazer. Com certeza. Mas se não der certo, depois A você cobrança é vai. maior. Tem 2 Ah. ali que eu vou falar pra você. Se dá certo, dá certo. Tem- falar, Tem que dar certo. Tem que dar certo, tem que fazer dar certo. Tem que dar certo. Eu acho que assim, a relação nossa, ela tem crescido, amadurecido, né? E empresarialmente falando, a gente tem muitas coisas em comum. Sim. Então a gente acaba tendo ideia já em comuns do negócio. Isso Sim. pra gente é muito bom. Mas nas divergências, eu creio muito, sabe? Principalmente nos últimos tempos, que a gente tem trocado muito mais a comunicação, trocado de, olha, né?
que você espera disso, né? O que você acha disso? Igual, por exemplo, nós vamos fazer... 2024 a gente vai fazer 30 anos de história, né? Então a gente tá Vai ser um ano diferente. Vai ser um ano diferente. Então, os planejamentos já começaram. Já. Né? E para se expandir, tanto para funcionários, quanto para cliente, quanto para nós. Né? Então, cada um tá se movendo ali, né? E em prol dos 30 anos da Valute. É um marco para nós. Legal. E 30 anos de história de bairro, né? História de bairro. Não é... Não, muito legal. Foi aquilo que eu falei, né? O pai de vocês começou realmente um negócio que não era o principal para ele, mas acho que a sua mãe devia tocar, né? Ajudar ele a tocar. Sim. Mãe... Era minha mãe que era o comercial, né? Nossa, a mãe, ela sempre foi o comercial. Eu acho que... Até hoje. Nossa, ela vai Sua na mãe loja... 220, né? Ela chega lá no escritório, cascudo. Tem que conversar com o gerente um dia que ela passa em loja pra Nossa você ver. senhora, ela arrepia todo mundo lá, cara. E na hora que ela vai falar com o cliente, nossa, é uma delícia. Os clientes adoram ela. Adoram ela. Nossa. Eles ainda continuam ativos, né? Eles não estão Sim, aposentados, nada. Hoje a gente responde pra eles. Eles cobram cobram os resultados. E aí, o que vocês estão fazendo? Né? Tá ali na hora do almoço, né? A relação familiar, né? Sim, tá ali na hora do almoço, todo mundo almoçando junto e tal. E aí, o que você fez hoje? O que você não fez? O que você pensou nisso? Eu fui lá na loja, eu não gostei lá. Até, né? Sempre tem um feedback, esse é o almoço de domingo, nossa. Esse é o almoço de domingo, Legal, né? A gente... É uma bagunça, mas é organizado. É organizado e é gostoso demais. Legal. Bom, pessoal, eu queria abrir aí esse tempo para vocês dar um recado final aí para quem tá nos escutando, né? E também nos assistindo. Legal. De alguma coisa que talvez, como se diz, alguma contribuição que você pode deixar pro empresário, alguma dor que você já passou, que você fala, caramba, hoje eu já não passo mais essa dor porque já aconteceu esse problema comigo. Cara, então, o que você pode deixar, cara, de... Hoje eu penso muito... Você fez eu voltar lá atrás, né? Então, eu lembro de quando eu era o cara que separava as notas para mandar para contabilidade. Sim, não tinha nem XML na época ainda, né? Então, essa questão, assim, de... Tem muito empresário, e principalmente quando você começa, cara. Você é o estratégico e você é o operacional. Eu empresário. Eu empresário. Eu empresário. Uhum. Então, assim... A grande questão é, cara, não se preocupe. Vai no seu tempo e vai lembrando sempre que a tua empresa precisa crescer e na hora que ela tiver corpo, delega o operacional e vai ficar no estratégico. Sim. Vai ficar no futuro da empresa. Exato. Top. E aí, Vanessa? Eu da área financeira administrativa, né? Verdade, né? Não tem como não lembrar das DREs mal feitas. Verdade, então, verdade. faça um bom planejamento, faça um bom orçamento, se dedique 3, 4 meses antes do ano acabar para planejar o próximo ano, para fazer os orçamentos, saber o que você vai deixar para marketing, o que você vai deixar para produto. Trace todas as estratégias. E devagarzinho você vai chegando nos resultados, vai confrontando, vai fazendo ajuste, que a vitória é certa. Seria um orçado versus realizado. Tá Tem que certo, acompanhar. Né? Pessoal, sempre. Muito obrigado aí pela presença de vocês. A gente tem uma relação aí de cliente. Eu também sou cliente de vocês, né? Sim, também já... claro. mais de 10 anos. O Ricardo fica ligando pro Lucas, você pedir desconto. Eu vou deixar isso aqui publicamente registrado. É verdade. Ricardo, continue assim, ó. Você tá um excelente cliente, cara. Todo mês você tá batendo cartão lá. Tô Tá certo. Você consegue controlar. Verdade, né? com certeza. Bom, pessoal, o Gêner Connect, o nosso podcast, ele é realmente voltado para isso. Que, como se diz, empresários aqui com dicas comuns, né? A gente gosta de trazer essa questão de que a gente não quer falar nada de outro mundo, entendeu? Porque muitas vezes a gente escuta cada coisa na internet, você fala, isso aqui não se aplica pra mim, entendeu? Então a nossa ideia realmente é trazer esse conteúdo mais direto, mais simples, né? O linguajar nosso é muito simples, né? De falar, de ser muito direto. Então, eu espero que vocês tenham gostado do nosso 6º episódio e eu peço para que vocês nos sigam nas redes sociais, no nosso Instagram, @GênerConnect. Beleza? Tchau, pessoal. Até a próxima. Valeu. Valeu.